antiguidade, através de nossos antepassados e gerações anteriores até os dias atuais, muito se falou sobre profecias e os sinais do fim. Certamente em sua infância, você deve ter ouvido alguém lhe falar: Jesus está voltando. Porém, com o passar dos anos, essa frase que era considerada pelos incrédulos como uma expressão costumeira de religiosos, atualmente se tornou um fato incontestável, com o cumprimento das profecias bíblicas e um dos maiores sinais de Deus já vistos pela humanidade. E é o que você verá no episódio de hoje. Então, se queres conhecer esse grande sinal e as profecias impressionantes, assista esse vídeo até o final, pois você vai se surpreender. Mas antes, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal ativando as notificações e faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus te abençoe. Nos últimos dias, a repentina escalada do conflito da Rússia e a Ucrânia fez todas as nações terem os seus olhos voltados para o continente europeu e contemplar que o princípio das dores que Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24 se iniciou. Nós pedimos a todas as igrejas para redobrarem as suas orações e nos ajudarem, para que Deus abençoe a Ucrânia. Nós agradecemos a todos os cristãos de todo o mundo que se preocupam com a Ucrânia e oram por nós. E cremos firmemente que, quando os filhos de Deus invocam ao seu Pai Celestial, há um Deus Todo-Poderoso que conhece a cada um de nós e nos responde. Depois dessas demonstrações públicas de fé, Israel se pronunciou a favor do país. Porém, a Rússia não gostou do posicionamento e discordou da soberania de Israel sobre as colinas de Golã e Jerusalém, regiões que pertencem à Terra Santa. Mas após os desentendimentos, a Ucrânia também pediu para Israel intervir no conflito, e logo depois o governo russo emitiu um alerta. Em questão de dias, aconteceram todos esses desdobramentos que surpreenderam até os mais renomados teólogos e historiadores e fizeram muitos se questionarem. Será que já estamos no início do cumprimento de uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada, a profecia de Gog e Magog? Em torno do ano de 587 a.C., o profeta Ezequiel teve uma revelação de Deus sobre o futuro das nações que até hoje intriga muitos teólogos e historiadores. No livro de Ezequiel, capítulo 38 ao capítulo 39, o profeta cita o surgimento de um líder de um grande exército chamado Gog, que viria da terra do neto de Noé, Magog, ao lado de nações aliadas para um único objetivo: levantar-se contra Israel. De acordo com o profeta, quando Israel pensar que está em plena paz e segurança, esta batalha ocorrerá. Mas o próprio Deus derrotará Gog e seus aliados, dando vitória ao seu povo. Mas a dúvida que permeia a mente de muitos ainda é: por que os estudiosos relacionam a Rússia a esta profecia? Em Ezequiel capítulo 38, versículo 15, nos diz que Gog virá do extremo norte, trazendo muitos povos consigo. E quando olhamos para o mapa, vemos que, coincidentemente, a Rússia também está localizada ao norte de Israel. O escritor americano-israelense Joe Rosenberg afirmou em seu blog que há indícios de que a Rússia e seus aliados poderão fazer parte desta profecia, principalmente por suas ideologias e por ser uma grande potência. A
Apesar dos últimos acontecimentos, é importante ressaltarmos que ainda não estamos vivendo a profecia de Gog e Magog, pois no momento estamos sentindo as primeiras dores de parto, como Jesus havia dito em Mateus capítulo 24. No entanto, já é possível enxergar um grande cenário profético sendo arquitetado para que futuramente o que foi profetizado por Ezequiel há mais de 2000 anos atrás venha se cumprir. Muitos cristãos não perceberam ainda, mas um dos grandes sinais do fim envolvendo Israel se cumpriu diante dos nossos olhos. Em seu documentário lançado em 2003, o historiador americano Dave Hunt apresenta claras evidências que comprovam que tudo o que aconteceu com o povo israelita tem uma forte ligação com as profecias do Apocalipse, inclusive a sua preservação divina. E porei a minha aliança entre mim e ti. Por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2 ao 3, nos mostra Deus prometendo a Abraão que faria dele uma grande nação e abençoaria toda a sua descendência, que mais tarde tornara-se Israel. Observe que em Salmos 121, versículo 4, Deus também declara ser o guarda de Israel, e ele realmente cuidou dos descendentes do patriarca da fé em todas as suas gerações, desde o Egito, na Babilônia e até anos mais tarde, quando em 1948 foi fundado o Estado de Israel, confirmando a profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 ao 5, sobre o ressurgimento do povo escolhido. Os anos se passaram e a proteção do Senhor permanece sobre os israelitas, inclusive em seu exército. Israel já venceu diversos conflitos, mesmo com muitas desvantagens, como na Batalha dos 6 Dias. Porém, 25 anos depois, os soldados presenciaram um grande reforço sobrenatural vindo do céu, a mão do próprio Deus. No livro Battle for Israel, publicado em 1976, o escritor e veterano israelense Lance Lambert relata que durante o outono de 1973, o exército de Israel estava de licença, pois muitos judeus iriam participar do Yom Kippur, um dos festivais mais sagrados do judaísmo, onde se busca pelo arrependimento e o perdão de Deus. Devido à importância da data, haviam poucos soldados nas colinas de Golã, que se localiza ao norte da Terra Santa. Por isso, os que estavam em atividade nessas proximidades foram covardemente surpreendidos no mesmo dia, com a invasão de 4 nações inimigas de Israel, apoiadas pela Rússia. Como o exército israelense estava em grande desvantagem, tendo apenas 10 homens em serviço contra mais de 1 milhão de soldados, de acordo com o relatório da ONU, seus adversários vieram fortemente preparados, e a derrota dos israelitas já era dada como certa. They had done this following a preparation of some 3 years, a very meticulous preparation, in which they were trained and prepared for this very moment by the Russians. Entretanto, no momento em que os oponentes estavam a 1 milha de distância do Mar da Galileia, algo os deteve. Um capitão israelense sem crença religiosa que estava no local relata que ao olhar para o céu, ele se deparou com uma grande mão poderosa, semelhante a uma nuvem cinza pressionando para baixo, como se ela estivesse segurando algo. Segundo o escritor Lance Lambert, esta aparição era a mão do próprio Deus, segurando todos os milhares de adversários que vinham contra Israel e dando um sinal para os judeus interromperem a celebração para irem à batalha. Horas depois, todos os soldados de Israel já estavam a postos, e com o apoio dos Estados Unidos, após 20 dias de conflito, eles surpreendentemente conquistaram a vitória.
Há quem diga que também haviam supostos anjos no local, mas o capitão que presenciou de perto a visão da mão poderosa refere-se a este fato como um verdadeiro milagre, pois ele nunca tinha visto nada parecido. Esta história impressionante foi documentada no artigo Miracles and Angels, do antropólogo e arqueólogo americano Dr. Victor Pierce, para o portal Cross Readings, em 2010. Em dezembro de 2016, algo semelhante ocorreu com os israelenses na mesma região. Durante uma conflituosa semana com a Síria, uma grande nuvem de poeira que trazia consigo uma tempestade acabou surgindo de forma inesperada nas fronteiras das colinas de Golã e criou uma barreira imensa que escondia o exército de Israel dos seus opositores. O fenômeno surpreendeu os soldados e até a grande mídia, como o jornal britânico Daily Mail, que nomeou o episódio de A Intervenção Divina de Deus. Perceba que todos esses acontecimentos que mostramos aqui envolvendo Israel não se tratam de meras coincidências, mas são provas reais de que Deus nunca mudou, pois a sua proteção se perdurou por todos esses anos sob os descendentes de Jacó, como diz Malaquias capítulo 3, versículo 6. Mas você deve estar se perguntando por que a preservação deste povo é considerada como um cumprimento de um dos maiores sinais do fim. No livro de Zacarias, capítulo 9 ao 11, o profeta previu há centenas de anos atrás que Jesus Cristo viria à terra, entraria em Jerusalém humildemente, como ele fez montado num jumento, e por fim seria rejeitado pelo seu povo, como de fato aconteceu. Porém, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, o apóstolo Paulo nos diz que futuramente em sua segunda vinda, Cristo voltará para levar a sua igreja e vencerá o inimigo de nossas almas durante um grande conflito envolvendo Israel. E então, todos os que haviam lhe rejeitado, desde o judeu até o maior dos céticos, irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. The first I read was Jeremiah 31. Did you notice that the Lord said something wonderful? Listen carefully. Hear the word of the Lord, O ye nations, declare it in the isles that are far off. He that scattered Israel will gather him, and keep him as a shepherd does his flock. In other words, Israel is a sign, a divine sign to the nations. She is a divine sign in her scattering. She is a divine sign in her regathering. And she is a divine sign in her being kept and preserved by God. Portanto, a preservação divina de Israel é uma grande evidência da vinda do Messias. E nós devemos estar preparados para este momento, pois o princípio das dores já começou e muitos sinais estão se multiplicando na terra, nos provando que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, está voltando. Eu vos envio para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.